Sejam bem-vindos e bem-vindas ao INSPER. Meu nome é Guilherme Martins, sou presidente do INSPER e fico muito contente em receber em nossa casa um evento deste porte sobre um tema de tamanha relevância para o desenvolvimento do Brasil. E a gente vai ter, ao longo do dia, aqui personalidades, gestores públicos, pessoas em posições de destaque em organizações privadas. E ter esses dois agentes, público e privado, no mesmo ambiente, enriquece muito o debate. Eu acho que, para combater a corrupção, é importante a gente criar mecanismos para que não haja oferta, mas que também não haja demanda dela. E esse evento representa não somente a importante celebração da lei, 10 anos da lei anticorrupção, mas também eu diria que representa nosso compromisso conjunto em buscar um país mais justo, íntegro e com instituições bem robustas. E nossa responsabilidade como cidadãos, líderes e como instituições, a responsabilidade é muito grande. O INSPER tem orgulho de fazer parte dessa jornada. A gente acredita que a educação tem um poder imenso na formação de profissionais comprometidos com a ética e a responsabilidade social. Isso permeia todos os nossos currículos aqui em cursos de longa duração. É uma habilidade, é uma forma de pensar importante que a gente precisa entregar para as pessoas que passam pelo INSPER. E eventos como o de hoje contribuem muito para a nossa missão. A missão do INSPER é transformar o Brasil, formando líderes inovadores, contribuindo para a geração de conhecimento aplicado. E a gente tenta fazer isso, a gente busca fazer isso a partir de uma visão integrada do conhecimento. Nossos professores não estão divididos em departamentos. A gente acredita que os fenômenos da sociedade são complexos o suficientes para não serem conseguidos resolver, não serem possíveis de ter uma solução em uma única área. Então, temos um diferencial importante de conseguir integrar gestão, administração, economia, o direito, a tecnologia da nossa engenharia, da ciência da computação, isso para dar uma resposta robusta a problemas que não são nada simples, são problemas bastante complexos. Eu destaco aqui, dado o tema do evento, a nossa graduação em Direito. A gente lançou em 2021 uma proposta bem diferenciada para formação em qualquer carreira do direito, uma proposta, eu diria, mão na massa, né? Ou seja, a prática não está só no estágio, a prática está desde o início em projetos que a gente faz em parceria com órgãos públicos e privados. Então, a gente traz o problema da vida real, né, que a gente usa muito esse termo em universidade, né? Traz o problema da vida real para dentro de sala de aula para que os alunos possam, de fato, praticar com orientação. Tá? Quando eu falo que é um curso moderno, inovador, por exemplo, ele tem um cunho analítico forte. Nosso advogado sabe programar, sabe trabalhar com ciência de dados, que é muito importante para a profissão a partir daqui. Para terminar essa abertura, eu gostaria de agradecer a parceria da Transparência Internacional, ao professor Caio Fará por ter liderado na parte do INSPER a condução, a montagem desse evento, o Centro de Regulação e Democracia, liderado pelo professor Paulo Furquim, e porque essas entidades e pessoas, assim como vocês, participantes, tornaram esse evento possível. Eu espero que vocês tenham um dia muito produtivo, muito enriquecedor, um debate muito profundo sobre um tema tão importante. Então, tenham um excelente dia. Eu convido ao palco o Bruno Brandão, da Transparência Internacional, para dar prosseguimento. Obrigado. Vou pegar a notinha aqui para... Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos nossos anfitriões, parceiros do INSPER, e quero agradecer também todas as equipes da Transparência Internacional e a turma do INSPER pelo esforço grande para que nós tenhamos um excelente dia de debates.
Agradeço também aos nossos panelistas que compõem um line-up de primeira ordem, aqui as autoridades presentes, os especialistas, um painel, são 6 painéis de bastante competência e diversidade sobre as matérias que nós vamos tratar. Agradeço ainda, muito obrigado aos nossos apoiadores, o Bradesco, a Equinor, o Consulado-Geral da Noruega no Rio de Janeiro e nossos parceiros da CNN Brasil e da Quest Pesquisas. Por fim, mas não menos importante, eu quero agradecer a presença de todos vocês, todas vocês, pelo interesse no nosso trabalho, pelo interesse principalmente na causa do combate à corrupção e da promoção da integridade. A lei anticorrupção, que completa amanhã 10 anos no Brasil, ela promoveu uma verdadeira revolução no setor privado brasileiro. Essa revolução, ela está essencialmente baseada na disseminação ampla dos conceitos, dos mecanismos, da cultura de compliance, que antes eram em grande medida inexistentes no nosso mercado nacional. A pesquisa inédita que nós vamos lançar hoje, a Transparência Internacional, realizada pela Quest Pesquisas, ela mostra muito claramente essa revolução, mas ela mostra também as limitações, os desafios que restam, e um dado de destaque é que os próprios profissionais de compliance reconhecem a imaturidade ainda dos programas de compliance em grande medida no Brasil. Isso corrobora a nossa percepção, mas não tira a importância dessa revolução, desse primeiro passo da disseminação dos programas. Existem críticas de que é uma hipocrisia das empresas, os programas de compliance hoje são meramente formalidades. Essa crítica dessa hipocrisia, eu respondo com: a hipocrisia é o elogio do vício à virtude. E só o passo do reconhecimento da virtude já é algo importante em um cenário onde a normalização da trapaça, da corrupção foi um grande problema. Era tão arraigado esse comportamento que foi naturalizado. Então, ter o elogio desse vício à virtude, o reconhecimento das melhores práticas, já é um passo muito importante para o Brasil, e nós temos que celebrar isso, antes de tudo, no dia de hoje, amanhã, e principalmente nos comprometer aos passos que restam, que são muitos, para caminhar para uma efetividade completa dessa legislação. E isso depende, a pesquisa também mostra, essencialmente de 2 aspectos, é a opinião dos profissionais entrevistados, 2 aspectos fundamentais: incentivos positivos, e os incentivos vêm de apoio da liderança nas empresas, vêm de investimento, vêm de segurança, autonomia para a função do compliance, vem de conhecimento técnico. Então, não à toa, nós estamos aqui no INSPER, a capacitação de profissionais, mas vem o outro lado também, no enforcement. É fundamental, e os profissionais reconhecem a importância primordial da aplicação real da lei e na capacidade das autoridades de aplicarem as sanções previstas. Portanto, é sobre esse balanço desses 10 anos, o que nós conseguimos efetivamente avançar, o que ainda nos falta fazer, mas principalmente o nosso compromisso, reestabelecer aqui, reforçar o compromisso como país nos diferentes setores, em nome da causa da luta contra a corrupção, que a Transparência Internacional sempre busca resgatar o seu significado essencial, que é uma luta por direitos. Muito obrigado pela presença de todos e o apoio aqui dos nossos parceiros. Muito obrigado. Chamo agora o professor Caio aqui para palavras finais. Bom dia. Quero abreviar a passagem desse momento para a primeira mesa, com 3 mulheres muito importantes para tratar do tema com a gente. Então, 2 palavras apenas. A primeira de agradecimento à parceria da Transparência Internacional, na pessoa do Bruno, agradecimento ao INSPER, na pessoa do Guilherme Martins, nosso presidente, agradecimento à Patrícia, a equipe que nos ajudou a colocar de pé, ao pessoal técnico. Então, a primeira palavra de agradecimento. A segunda era dizer que esse seminário, esse conjunto de debates que a gente vai ter hoje, foi deliberadamente concebido, e tomara que a gente tenha sucesso, mas é difícil mesmo, para enfrentar
alguns desafios desse tema. Esse não é um tema simples no Brasil hoje em dia. Quando eu vim para o INSPER em 2018, me foi pedido na época pela Carol Costa, Guilherme, não sei se você lembra disso, ela me pediu para fazer um evento de balanço da Lava Jato em 2018. Né? E eu, talvez inconscientemente, tenha procrastinado. Sei lá, a gente talvez não soubesse todas as peculiaridades, todas as especificidades do fenômeno de que a gente estava tratando para poder fazer um evento de balanço naquela época. Hoje eu acho que a gente já tem capacidade para fazer um evento de balanço. E entre todas as armadilhas que um evento de balanço sobre esse tema precisa superar, e há muitas, entre elas, por exemplo, a armadilha da retórica, o tema de compliance, o tema do combate à corrupção, é muito propenso à retórica, à mera retórica de dizer que simplesmente a nossa boa pureza, a moralidade das pessoas vai resolver todos os problemas. Mas, além desse problema da pura retórica, eu queria enfatizar 3 outros problemas que a gente tem que superar para poder tratar desse tema de uma maneira séria, profunda, robusta no Brasil hoje. O primeiro é o tema do controle da corrupção vem muitas vezes associado a uma ideia de antipolítica. A ideia de que o combate à corrupção é algo que deve ser feito para purificar a política. É como se a política fosse algo externo à sociedade, sobretudo a política democrática, política de negociação, política de voto, política de eleição. Então, o primeiro desafio é que a gente seja capaz de tratar desse tema do controle da corrupção sem desvalorizar a política, ao contrário, valorizando a política democrática. O segundo desafio que a gente precisa superar, são todos conectados, mas analiticamente dá para a gente separar. O segundo desafio que a gente precisa superar é o desafio de imaginar que o problema da corrupção é um problema também do Estado, ou apenas do Estado, um problema de funcionários públicos, um problema de um Estado inchado. Bastaria a gente pensar nos estados da Península Escandinava para a gente ver que lá os estados podem ser grandes, fortes e mesmo assim com baixíssima corrupção. Não há uma correlação necessária entre tamanho do Estado, modelo de Estado e corrupção. Essa conexão é contingencial. E no Brasil, então, a gente tem que também superar essa ideia de que o problema da corrupção está no Estado necessariamente. Ele pode estar nas empresas. As empresas, como disse o Guilherme, fazem a oferta da corrupção e a oferta faz parte dessa transação de oferta e demanda. Não é só uma questão de demanda, é uma questão de oferta também. Então é importante para a gente superar esse problema que a gente enfatize o papel de liderança e responsabilidade das empresas nesse controle da corrupção e não apenas da pureza dos funcionários públicos e políticos. E, por fim, quase que ao contrário, a gente também não pode, tendo reconhecido essas duas dificuldades, esquecer, fingir como se nós fôssemos avestruzes, que não há problemas, que os ilícitos de corrupção que foram verificados nos últimos anos como objeto das investigações, por mais que tenham, em alguns casos, sido abusivas mesmo, e algumas foram, ou tiveram erros processuais, o fato é que, do ponto de vista jurídico, esses erros têm que ter suas consequências adequadas, mas do ponto de vista sociológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da organização da sociedade, a gente deve ser capaz de reconhecer que os problemas são graves. A capacidade de trilhar o controle da corrupção diante desses 3 ou 4 desafios que eu enumerei pode parecer gerar uma trilha muito estreita, muito difícil, e de fato acho que é um desafio difícil, mas a minha esperança, a minha expectativa é de que seminários como esse, com a participação de lideranças que estão aqui, como o governador Casagrande, que exemplificam isso, são capazes de mostrar como é possível a gente, tirando esses desafios, em vez do caminho ficar estreito, o caminho fica mais amplo para nós, para que a gente possa ter uma sociedade que funcione melhor, mais íntegra. Então é isso, eu agradeço também a participação de todos, a presença de todos e de todas, e chamo o Bruno Brandão para dar sequência ao evento, que será sensacional. Obrigado. Enquanto nós preparamos a conexão, o primeiro painel de abertura vai ser online, então vamos projetar aqui as participantes, e eu vou, por uma dificuldade da
tradução, nós vamos mudar para o inglês. Eu vou improvisar, quem sabe faz ao vivo, eu vou ter que improvisar a moderação em inglês. Vocês me perdoem também pelo inglês macarrônico, talvez, mas é para facilitar a compreensão das nossas participantes. Então, eu vou apresentá-las agora, dar as boas-vindas, mudando para o inglês. Posso usar um microfone desse? Pode ficar à vontade. Tá. Vocês me ouvem? Sim? Perfeito. So, switching to English, I would like to first give a big welcome. Passando para o for our panelists for this opening session. Passando para o português, eu vou olhar para a câmera para que vocês possam ver. Eu tenho que passar para o inglês, eu vou mostrar o rosto de vocês também. Peço perdão pelas questões que nós temos aqui com a tradução, mas eu acho que agora deve estar funcionando adequadamente. Peço perdão por atraso que nós tivemos hoje. Eu gostaria de apresentar as nossas panelistas, que é um grande prazer tê-las conosco, dar as boas-vindas. A senhora Frischheisen, Luisa Frischheisen, ela é especialmente importante nessa área, na área de anticorrupção e outras áreas do escritório do Ministério Público. A senhora Luisa também é uma pessoa extremamente respeitada como subprocuradora-geral da República. Entre seus pares, ela é reconhecida, pois está entre um polo entre os promotores, Associação Nacional do Ministério Público por 2 vezes. Ela foi a procuradora mais votada entre seus pares, que foi recomendada para ser indicada como procuradora-geral da União. Muito obrigada, Luísa, pela sua participação. Bem-vinda. Também gostaria de apresentar para vocês a minha colega e amiga e líder da nossa causa, do nosso movimento da Transparência Internacional, Adélia Ferreira Rubio. A Adélia é responsável, presidente do Conselho da Transparência Internacional. Ela está na Argentina, é advogada e tem sido uma colega de mais de uma década, que eu digo que é uma inspiração para o nosso trabalho na área de transparência internacional. Ela é uma especialista em muitas áreas da luta contra a corrupção, especialmente na área financeira política. Ela é uma das pessoas mais renomadas, especialistas, uma grande amiga e também uma inspiração enorme para todos do Ministério Público do Brasil. Muito obrigado por estar conosco. E, por fim, eu vou apresentar Daniele Gaudrian. Ela é presidente do grupo de trabalho anti-suborno da OCDE. Ela foi indicada recentemente para o grupo de trabalho e ela é presidente desse grupo e está começando um mandato extremamente importante nesse grupo de trabalho. A Daniele também tem uma grande experiência como agência de aplicação das leis. Ela é holandesa e membro do Ministério Público da Europa, uma instituição que supervisiona a luta contra a corrupção e outros tipos de crime na esfera regional e também no continente europeu. Muito obrigada, Daniela. É um grande prazer tê-la conosco também. Para começarmos, então, com a senhora Daniele Gaudrian, a pergunta que nós vamos fazer para a senhora, por favor, Luísa, Adélia, vocês também podem contribuir e comentar as perguntas e respostas de todas as senhoras participantes deste painel. Para começarmos o nosso debate, eu tenho uma pergunta para a senhora Gaudrian. Essa convenção da OCDE sobre suborno internacional, ela tem cerca de 3 décadas, 30 anos, e tem sido um dos principais vetores para a disseminação das leis anticorrupção, novas legislações nessa área. Minha pergunta para a senhora Gaudrian
Bodrian seria quais seriam as principais lições aprendidas em vários países, mas também gostaria de perguntá-la quais são os incentivos que funcionaram melhor e quais são as condições locais que mais importam, ou seja, qual é o papel das comunidades internacionais e forças do mercado a fim de trabalhar com esses incentivos, supervisionando as convenções mais importantes atualmente para lutar contra o suborno. Gostaríamos de ter os seus pensamentos, seus comentários sobre essa questão, as agências multilaterais, para disseminar essas legislações, como acontece aqui no nosso país, no Brasil. Thank you. There are a lot of questions actually. Muitas perguntas que o senhor está fazendo em uma, mas eu vou tentar abordar as questões mais importantes. Eu tenho certeza que Délia e a Luísa também têm opiniões sobre isso. Muito obrigado por me convidarem. É muito interessante falar para o público brasileiro e falar também um pouco sobre o desenvolvimento do que acontece no Brasil. Como você disse, nós estamos celebrando o 30º ano da aplicação dessa lei, que já está sendo utilizada há muito tempo. Há uma combinação de fatores importantes, padrões globais, de monitorar essas questões de suborno em vários países. Mas isso quer dizer que nós estamos analisando as leis, os primeiros passos, principalmente os países que entram nessa arena dos grupos de trabalho anti-suborno, que são alinhados com as convenções. Mas quando nós temos várias partes interessadas, vários países que fazem parte, é importante ver o contexto dessas discussões, que são muito importantes nos dias atuais. Os países podem adaptar conforme as suas próprias leis, estarem alinhadas com essas convenções, mas o próximo passo é como aplicar a lei. E também todos estes outros esses temas paraferais dos procuradores, juízes. Será que há recursos suficientes para os promotores, para todas as empresas, para estarem em conformidade com relação aos serviços que a promotoria pública entram também no domínio das empresas? É realmente um panorama muito amplo que estamos analisando. Atualmente temos 44 países que estão na convenção, o Brasil é um desses países. Então, nós analisamos todas essas questões em profundidade, de forma holística. Temos que analisar todos esses pontos. Mas o que é muito importante e que, de certa forma, que tem uma grande influência, é que nós temos que monitorar todos esses países na OCDE e também nessa convenção que nós temos. E avaliar cada a forma de aplicabilidade dessas leis. Agora, atualmente, o mundo mudou. Alguns países, eles estão realmente, são principais na luta contra a corrupção. Precisamos aprender com as experiências desses países. Não é algo estático, evolui à medida que a gente avança. Isso também é um ponto extremamente importante, uma lição que nós aprendemos. Que não estamos isolados, não é algo estático, que cada país deve sentar e relaxar, porque talvez eles entraram na convenção, entraram para o grupo. Na realidade, nós tentamos sempre manter esses países alinhados e garantir que eles entram nesse fluxo, entender o que está acontecendo. Por exemplo, este ambiente mundial do que está acontecendo nesse momento, isso é extremamente importante nos contextos locais. Os países devem fazer o melhor possível para lutar contra o suborno. Nós estamos monitorando todos os países de forma bastante rigorosa.
Toda a comunidade internacional percebe essa pressão do que está acontecendo, para que não seja apenas os políticos, governos, mas também a sociedade civil, que tem um papel extremamente importante para que estejamos atualizados do que está acontecendo em cada país e temos realmente a percepção do que acontece nacionalmente em cada um desses países. Mas, nessa parte da minha intervenção, algo positivo, não apenas criticamos os países, porque é muito importante criticar, dizer que aspectos devem ser mudados, mas sempre nenhum país é perfeito, claro, mas é importante reconhecermos que há também boas práticas em alguns países, apesar os relatórios talvez sejam meio duros de quando em quando, mas também é importante mostrar que alguns pontos estão sendo seguidos. Na verdade, é muito trabalho que nós estamos fazendo, estamos neste processo de avaliar o que acontece no Brasil, principalmente nessa fase 4, há sim visitas que nós fizemos recentemente ao Brasil, pessoas da OCDE que estão se encontrando com vários representantes do governo brasileiro, também com a sociedade civil. Nos próximos meses também haverá relatórios que nós vamos promover para vermos aonde que o Brasil ele está nesse momento. Muito obrigado. Estamos ansiosos para ver este relatório, a quarta fase desta avaliação do que está acontecendo. Transparência Internacional faz parte dessa representação da sociedade civil nesse processo de consulta que está sendo realizado. Estamos procurando ver qual vai ser o resultado. Na verdade, estamos esperando para ver o resultado. Nós não fazemos parte da OCDE. O Brasil, há 2 décadas, mais do que há 2 décadas, membro da Convenção e não da OCDE. É importante para a nossa causa aqui no Brasil. Bem, agora eu vou me conectar com a minha colega, a senhora Adélia Ferreira, também falando um pouco mais do papel da sociedade civil nessa disseminação de leis anticorrupção, da legislação anticorrupção. Com a sua experiência, senhora Adélia, qual seria o papel das organizações como a nossa, da Transparência Internacional e outras entidades, tanto na esfera local, internacional, também a sociedade civil em geral. Isso em um contexto que nós observamos que há muitas questões no país e há um espaço menor para a sociedade civil. No Brasil também nós sofremos bastante com isso. Recentemente, é um dos países onde se matam os jornalistas em grandes números. Não temos leis que protejam também os delatores. Qual é o papel da sociedade civil nesta relação e quais são os desafios que nós nos deparamos com a sua experiência global? Thank you very much, Bruno, for the invitation. Muito obrigado, Bruno, pelo seu convite. E como disse a Daniele, há muitas perguntas em apenas uma que você acaba de fazer na sua intervenção. É uma conversa. Eu sempre gosto de dizer que há alguns aspectos, quando você me convidou para falar no 10º aniversário da Lei Anticorrupção no Brasil, mas a minha ideia seria ver o que aconteceu nessa década no mundo em termos de leis anticorrupção, na luta contra a corrupção e nas leis que foram promulgadas. Depois desse convite, eu fiquei refletindo sobre esses pontos. É muito interessante porque a Transparência Internacional está celebrando o seu 30º ano. Então, eu gostaria de dizer que os primeiros 17, 20 anos, eles foram um sinal de que há um trabalho de infraestrutura na área legal para que nós pudéssemos lutar a corrupção de forma eficaz. Com essa infraestrutura legal, são leis, convenções como as da OCDE, a criação de escritórios de agências
anticorrupção e aspectos, fatores como este. Nessa luta, nós todos sabemos que as regras são importantes, mas elas não são suficientes para resolver os problemas. Daniele fala também sobre a importância dos incentivos que são oferecidos e também as características reais da operação do Judiciário e também do Ministério Público. Nós estamos aqui destacando nestes aspectos, mas nesses últimos 10 anos, eu creio que nós tivemos um grande desenvolvimento interessante nessa luta contra a corrupção e também com a participação da sociedade civil nessa luta. Para transformar essas regras, convenções, declarações que são politicamente corretas e transformá-las em ação, implementação, em mudanças realmente no mundo. Um dos aspectos que facilita, e eu gostaria de dizer que há aspectos positivos que são importantes de serem mencionados. Um dos aspectos que caracterizou essa década é a proliferação de leis específicas, organizações específicas para lutar contra a corrupção. A Transparência Internacional, com mais de 100 capítulos em várias partes do mundo, não estamos sozinhos, mas nós temos muitas organizações, algumas foram criadas por meio da Transparência Internacional, outras são independentes, mas de 2003, onde nós criamos EATI, que é Iniciativa de Transparência Internacional, e que há um certo ownership. Em 2018, para ser bem precisa, quando foi fundada, houve muitas novas organizações que estão potencializando alguns aspectos, mostrando que a corrupção internacional, integridade, contratos abertos, a responsabilização das empresas, a questão da infraestrutura, também, por exemplo, transparência, iniciativas enormes que estão sendo feitas nessas áreas. Aspectos importantes que nos ajudam realmente a lutar contra a corrupção e, novamente, isso é um tipo de parceria entre a Transparência Internacional, outros colegas, organizações parceiras, também a questão dos jornalistas. É como se devesse haver um consórcio entre jornalistas investigativos. Esta aliança entre jornalistas, que é algo global, de certa forma, tem facilitado a abertura desses escândalos, a mostra desses escândalos em nível internacional. Em 2006, a criação da OCC-RP, que organiza as questões do clima, também a divulgação, revelação desses crimes também, e a ACI, que é o consórcio de jornalistas investigativos, que foi criado em 2017, e na região, a rede que se chama Pauta, que são jornalistas da América Latina que trabalham para a transparência e anticorrupção, que foi criada em 2019. Também há um outro aspecto interessante, que é o reconhecimento, como Daniele já mencionou, o reconhecimento das vozes da sociedade civil, organizações anticorrupção, como um ator relevante, uma voz relevante na esfera internacional. A Transparência Internacional atualmente trabalha com muitas outras organizações, especialmente nós fomos convidadas e somos escutadas como parceiras com o Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional,
OCDE, Fórum Internacional, Mundial, também governos, que também as forças-tarefas internacionais que são realizados, pactos globais que são realizados. São, então, vários parceiros importantes, movimentos de colaboração em âmbito internacional que fez uma grande diferença, mostrando a importância, a relevância das nossas vozes, da sociedade civil e a possibilidade de colocar esforços em várias partes do mundo. Outro aspecto, antes de fechar a minha primeira intervenção, sobre o lado negativo, Bruno já mencionou esse aspecto, tem a ver com os ataques claros que nós observamos atualmente em diversas partes do mundo, mesmo em países democráticos, contra organizações da sociedade civil, principalmente aquelas que lutam contra a corrupção, e ataques nos direitos e liberdades democráticas, incluindo a liberdade de expressão, dos grandes jornais, das mídias. Então, as OSCs, por exemplo, que recebem esses ataques, que estão tentando proteger o trabalho das OSCs, e também observamos a falta de desenvolvimento de proteção desses organismos. Outro aspecto que é claro é os processos contra a participação pública, tentando prevenir, parar o trabalho das organizações da sociedade civil e também jornalistas investigativos quando lutam contra a corrupção. E dar o lado positivo dessas tendências negativas que observamos, estamos lutando contra elas. Eu creio que esta é a consequência precisamente do trabalho que as OSCs estão realizando. Então, se nós fôssemos irrelevantes, ninguém mesmo daria atenção ao que nós estamos fazendo e ninguém tentaria nos parar. Eles tentam nos parar porque nós somos eficazes, importantes e criamos um impacto na sociedade. Esses são os meus primeiros comentários. Eu passo a palavra de volta para você, Daniel. Muito obrigado. Se nós não estamos sendo atacados, se não estamos sendo caluniados, se não somos o foco dos nossos adversários, não vamos vencer a nossa guerra. Então, isso é um termômetro muito importante para a nossa relevância. E eu peço desculpas. A Convenção da OCDE contra suborno está com 25 anos já, e a nossa organização está completando esse ano 30 anos de existência. Então, nós fomos uma das agências, entidades que ajudou a criar a Convenção da OCDE e, como eu disse no começo, também ajudou muito em espalhar os valores da Convenção. E hoje estamos comemorando os 10 anos da nossa lei, junto com a OCDE e outras atividades e organizações internacionais que foram importantes. A senhora Franchise, Luísa, vamos ser informais, você teve a primeira experiência para ver o desenvolvimento dessa legislação e também esteve em diálogo com a comunidade internacional. Talvez você pode nos falar sobre a origem da legislação e quais são as novidades, o que é novo nessa lei e o seu trabalho para aplicar esta lei na luta contra a criminalidade. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Queria agradecer muito o convite da Transparência para estar aqui, cumprimentando Délia, cumprimentando Daniele, Délia Rubio, Daniele Gudrian, e a todos e a todas que nos assistem nesse seminário que é hospedado pelo INSPER, também a quem agradeço. Bom, exatamente nessa missão que me foi dada pelo Bruno, é importante recordar, nesses 10 anos da Lei 12.846, as origens e as razões pelas quais a gente adota essa lei, que é uma lei conhecida como anticorrupção, mas que, na verdade, na legislação brasileira, ela é uma legislação do campo civil,
porque ela não estabelece crimes. E isso é importante recordar o que aconteceu para que nós chegássemos a essa lei em 2013. O Brasil, como já foi colocado aqui, tanto pela Daniele como a Adélia, o Brasil, a partir dos anos 2000, adere a uma série de convenções. A Convenção da OCDE é uma delas, Convenção dos Crimes Praticados por Funcionário Público Estrangeiro no Brasil ou por funcionários brasileiros, eventualmente, no estrangeiro, e as convenções também de Mérida e Palermo, que são convenções anticorrupção, e essas convenções, elas trazem uma novidade para todos os países, que são convenções não só às quais os países aderem, mas também os países serão avaliados sobre a real implementação das convenções na sua legislação interna, quando é necessário adaptar a legislação interna, mas como essas convenções geram realmente resultados na sua implementação. Então, durante os anos 2000, nós vamos aderindo a convenções, como eu falei, de Mérida e Palermo, elas trazem, convenções anticorrupção, mas já trazem a necessidade de adequação de normas de compliance, e essas normas de compliance, elas vão, que nós vamos chamar de compliance, né, de boa governança das empresas, integridade dos seus integrantes, normas para proteger os funcionários públicos que trabalham nessas investigações, mas também essas convenções vão modificar, por exemplo, parte das nossas leis relacionadas à lavagem de ativos, porque a nossa lei de lavagem ela é de 98, mas ela vai se modificando também, em função das convenções, vão modificar a nossa legislação penal. A Convenção da OCDE, por exemplo, introduz no nosso Código Penal novos artigos, porque você não basta ter a convenção, você tem que ter legislação penal, você tem que ter o que nós chamamos de tipo penal com as penas, para que, eventualmente, havendo aí a violação desse bem jurídico, possa haver punição, e nós vamos sendo avaliados. Inclusive, como a Daniele mencionou, esse ano o Brasil foi avaliado, né, em relação à Convenção da OCDE, e em breve deveremos ter o relatório, né, o report, sobre como nós estamos em relação a esse tema. Mas durante após as convenções e nas avaliações ali dos anos 2000, vai surgindo uma pergunta constante, como que as pessoas jurídicas são responsabilizadas no Brasil? E aí nós sempre, quando nós fazemos parte, nós brasileiros, veja que não éramos só nós, né? Nós executivo, nós legislativo, nós Ministério Público, nós judiciário, também Polícia Federal, nós éramos sempre questionados, e também a nossa unidade de inteligência financeira, que é o COAF, que surge com a lei de lavagem de dinheiro, nós éramos sempre questionados sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas. E nós dizíamos, olha, a responsabilidade penal. Eu falei, olha, mas a responsabilidade penal no Brasil, das pessoas jurídicas, ela não é permitida para além dos crimes ambientais. Então, só podemos responsabilizar pessoas jurídicas pelos crimes ambientais, e não por crimes de corrupção ou outros crimes relacionados, como a lavagem de ativos, por exemplo. E aí, o que acontece é que a lei que a gente conhece como anticorrupção, ela surge no bojo, ali muito importante, o trabalho da Controladoria Geral da União, CGU, que nós vamos ter um painel exatamente após esse primeiro, já envolvendo o atual CGU. Vai surgindo muito impulsionado lá atrás, pelo quem estava na CGU, olha, nós precisamos de uma legislação, de uma lei que traga possibilidades de trazer os elementos do que nós já conhecemos como compliance para as empresas nas suas relações com a administração pública, e algum tipo de mecanismo de responsabilização, e também um instrumento pelo qual essas empresas possam acordar em tomar determinadas providências para melhorar o seu comportamento, a sua governança, a sua integridade como pessoa jurídica, pensando no ambiente de negócios onde ela está, e também naqueles que vão ser beneficiados por seus negócios, eventualmente, que são seus sócios, quando empresas de capital aberto também, vamos ter aqueles que
tem aplicações em suas ações, ou seja, pensando no ambiente de negócios como um todo. A questão do compliance também, ela não era novidade completamente no Brasil, porque a gente já tinha isso em termos de concorrência, né? O CAD, por exemplo, já utilizava essas normas de compliance há muito tempo para a questão da concorrência, inclusive com instrumentos de acordo. Por outro lado, no sistema financeiro, essa questão também ela já vinha acontecendo, especialmente depois da lei de lavagem, né? Então, o compliance das boas relações do sistema financeiro, para que o sistema financeiro não seja utilizado para crimes em geral, não só lavagem de dinheiro, mas para crimes em geral. Então, a lei que surge em 2013, ela surge desse universo, um universo que pretende responder a demandas a demandas internacionais dos nossos parceiros internacionais que fazem as nossas avaliações em convenções que nós já tínhamos aderido, mas que procuram trazer uma responsabilidade das pessoas jurídicas, trazem também para a legislação a questão mais forte de uma boa governança, dessa que nós traduzimos como boa governança, né, porque essa expressão compliance ela pode ter muitos sentidos, né? A integridade da empresa, a integridade das pessoas que estão na empresa, a adesão das pessoas que estão na empresa às normas da própria empresa, a adesão das empresas. E aí, empresas como um todo, né, que a gente tem que pensar não só nas empresas privadas, mas também nas empresas que têm controle, uma parte de controle público, que não são as nossas, ou totalmente, as empresas públicas e as empresas de sociedade e economia mista. E aí, mais tarde, em 2016, a gente vai ter uma outra lei, que é a lei que nós conhecemos como as leis de responsabilidade das estatais, e trazendo também alguns conceitos que já existiam de órgãos internacionais, de outros setores, especialmente do setor da concorrência e do setor bancário. E essa lei, então, de 2013, ela vai trazer um modo de responsabilização das empresas em juízo, se for o caso, e mais vai trazer um grande instrumento, que é o instrumento de leniência. E esse instrumento de leniência, ele é um instrumento aonde e aí nós vamos abrir algumas questões, são questões importantes que vão ser tratadas exatamente no conjunto dos painéis que vão seguir. Quais são os nossos desafios? São exatamente aqueles que surgiram nesses últimos 10 anos. Quer dizer, quem são as instituições estatais que podem fazer acordos de leniência no Brasil? O Ministério Público Federal, com certeza, a CGU. Quais são os órgãos que estão sendo envolvidos, né? São vários órgãos, é um órgão só? Como que esses órgãos se comunicam quando são feitos acordos de leniência? No Ministério Público, esses acordos, por exemplo, têm que ser homologados, são feitos pelos colegas que atuam em primeiro grau, no caso em si, mas são homologados por órgãos de coordenação. E esses órgãos de coordenação, por exemplo, têm um dever de publicizar essas leniências. Então, no Ministério Público Federal, foi feita uma grande nota técnica dizendo como se faz um acordo de leniência, o que os colegas devem seguir. Existe um painel também na Câmara de Coordenação e Revisão responsável por esse tema, que é a 5ª, que diz lá quais são os valores que foram arrecadados. Como que esses acordos de leniência, eu acho que talvez uma das questões mais importantes hoje, como esses acordos de leniência estão se colocando, quando eles são negociados, como eles se colocam para o futuro. Essas cláusulas podem ser modificadas ou não, porque às vezes, elas estão relacionadas, às vezes, a uma situação econômica da empresa. Como é que isso se coloca no futuro se as condições da empresa se modificam? Essa execução dessas cláusulas podem ser questionadas no judiciário? Como é o diálogo do destino dos valores que são arrecadados nesses acordos de leniência? Porque quem é que foi a pessoa prejudicada? Né? Foi a União, mas a União, quem dentro da União Federal, né? Como que isso acontece? Por outro lado, agora, judicialmente, nós temos aí uma questão também que desafia até um dos painéis aqui, como é que se nós tivermos que ir a juízo, para quem vai ser o juiz responsável por deferir determinadas medidas. E especialmente essa questão que eu acho importante, como que as decisões dos acordos de leniência se comunicam eventualmente com uma parte criminal.
né, com a parte criminal de eventuais ações penais, já que a leniência, já que essa legislação é uma legislação do campo civil, ela não gera punições no campo penal, quer para as pessoas jurídicas, porque a nossa legislação impede, mas para seus integrantes, para as pessoas físicas que eventualmente dirigem essas pessoas jurídicas. E uma questão que eu deixo aqui por último, e já encaminhando para o final, sobre que eu acho que é um grande desafio, não está ligada necessariamente à questão do tema da leniência ou da lei anticorrupção, mas está ligada à forma de execução das nossas políticas públicas no Brasil, que é a forma como o nosso orçamento, hoje, o orçamento da União, especialmente, se constrói. Eu acho que esse é um grande desafio e eu vejo aqui que alguns dos painéis posteriores ao nosso vão falar sobre isso, e também já avançando que essa construção de um bom ambiente de negócios no Brasil, onde todas as empresas possam concorrer livremente, sem que haja desvios de nenhuma natureza, e que o sistema financeiro não seja usado para escamotear determinados valores de lavagem de ativos, e aí não estamos falando só de corrupção, mas também de outros crimes praticados por organizações criminosas, como tráfico ilegal de drogas, os crimes ambientais, que no Brasil hoje são gravíssimos, especialmente na parte norte do nosso país, e que de certa forma estão ligados também através do financiamento pelo tráfico de drogas. Mas essa questão do orçamento eu acho importante, porque quando nós estamos falando, por que é importante que não haja desvio de valores públicos? Porque nós temos que implementar políticas públicas, especialmente da educação, saúde, acesso à justiça e segurança pública. E quando há esse desvio, há corrupção, esses valores não são aplicados em prol dos direitos sociais. E hoje a questão do nosso orçamento, ela está muito vinculada à forma como ela vai ser aplicada na base, né, nessa divisão de responsabilidade entre o executivo e o legislativo. E aí o papel de cooperação entre os órgãos, entre o Ministério Público, entre a CGU e a Polícia Federal, na cooperação nacional e muitas vezes internacional, se fará muito importante. Então nós temos que cada vez mais olhar os nossos olhos, e aí temos também o Tribunal de Contas da União, que acaba sendo um parceiro, que também é um parceiro importante. Nós temos que olhar como está sendo implementado hoje o nosso orçamento, porque o nosso orçamento está sendo decidido entre executivo e legislativo, ele está indo direto para alguns municípios sem que haja uma política pública maior. Então nós precisamos muito de fazer uma análise de como esse orçamento será aplicado na ponta pelas autoridades dos nossos municípios. Então eu acho que é um pouco o que eu tenho para dizer da onde a lei veio, qual foi o caminho e o que nós temos que prestar atenção nos próximos 10 anos. Eu acho que era isso que eu tinha para falar nessas primeiras observações. Obrigada. Thank you very much for this memory, this aid memoir, and this Muito obrigado por suas memórias, pela sua análise, Luísa, do desenvolvimento das nossas leis nacionais no contexto da evolução internacional, da luta contra a corrupção. Mas também há um elemento chave nesta receita, que é o setor privado, as forças do mercado. Nós temos também o papel da sociedade civil, que já foi comentado, extremamente importante, o papel que nós temos, mas muitos de vocês que estão aqui do setor privado sabem que as empresas, associações comerciais também têm um papel extremamente importante. Se observarmos a evolução da legislação internacional, vemos que, com frequência ou sempre, o papel do setor privado colocando pressão. Quando a primeira legislação do mundo ela foi criada, falando sobre antissuborno também, a FCPA, que é dos Estados Unidos, havia este ambiente de anticorrupção depois do escândalo do Watergate, mas também foi muito importante os grupos de interesse, empresas que estavam prendendo negócios, contratos, porque empresas americanas estavam pagando suborno e se aproveitando de negócios fora do seu país. O Congresso Nacional passou a legislação que
que foi promulgada nos anos de 2017, mas as empresas americanas estavam perdendo os negócios, contratos fora do país, com empresas europeias, com empresas asiáticas, mas principalmente as europeias, que não tinham essa legislação. Por meio das forças do mercado, houve um certo empurrão de nova convenção, uma convenção mais ampla, com alcance global, quando nós também houve participação de outros agentes, com certeza, e convenções importantes da OCDE. A OCDE também disseminou esta pressão em 2012, o United Kingdom Act, que é do Reino Unido, que também afetou a nossa legislação, que é muito inspirada pela legislação britânica que ocorreu um ano antes. Falando das forças do mercado, Daniele, como que você espera o impacto da importância crescente da China, pois a China não faz parte da convenção. E a China cada vez mais tem um papel importante nas transações globais. No Brasil, a China é o maior importador dos produtos brasileiros. Nós exportamos 1/3 da nossa produção para a China, 1/3 da produção brasileira exportada para a China. Qual o papel da OCDE para melhorar os padrões, mas envolver países que têm essa participação pesada no mercado internacional, para que eles também apliquem esses padrões internacionais? Pergunta muito importante, Bruno, com certeza, pois agradeço também pela sua pergunta. Se você quiser lutar contra a corrupção, é importante que nós juntemos os esforços globalmente, senão nós, empresas que não fazem parte da OCDE, podem afetar certos mercados. Há um certo medo quando os Estados Unidos promulgaram a FCPA. As empresas americanas acharam que seriam penalizadas, mas outros países poderiam fazer o que quisessem. Mas, na realidade, como vocês sabem, os Estados Unidos têm uma jurisdição bastante ampla. Mesmo se você não for uma empresa americana, há uma grande chance que você esteja dentro deste alcance do Departamento de Justiça americano, DOJ. Então, é importante lutar essas questões globais, especialmente porque há o impacto das grandes economias mundiais quando elas estão envolvidas. Temos isso na OCDE, ainda bem que é assim. Como você disse, a China não faz parte dessa convenção, nem a Índia, que também é um grande player internacional, mas em 2021 nós tivemos uma recomendação anti-suborno bastante ampla. Nesta recomendação também nós concordamos em ter novas medidas para fortalecer os nossos esforços de detectar e buscar as questões de suborno. Nós continuamos a trabalhar regularmente com parceiros como Índia, China, e nós estamos abertos para abrir essas economias em nosso trabalho, talvez ajudando-os a se participar como membros dessas convenções, mas ativamente estamos envolvendo também em diversas regiões, também países da Ásia, Oceania e Ásia, onde há iniciativas de países que estão no estágio final, Arábia Saudita, Ucrânia, que são participantes que estão nesse nível inicial de participação nessa convenção. Estamos sim tentando ampliar a nossa participação, queremos sim ter uma participação global, pois a convenção da OCDE anti-suborno, ela
trabalho extremamente importante, que estamos focadas no lado da cadeia de suprimento. Exatamente o ponto que foi mencionado anteriormente, não apenas ver a questão do mundo da política, setores privados, mas também as pessoas que são fornecedores desses produtos. É essencial o trabalho com a sociedade civil, com as empresas, onde nós dizemos que devem abordar também a sociedade civil. São igualmente importantes. Dentro da OCDE, nas recomendações que nós mostramos, o lado novo na convenção, que analisamos cada vez mais em profundidade, o lado de todos os participantes, onde a sua pergunta, que desses países que não fazem parte da OCDE, temos que ver, por exemplo, o lado da demanda, oferecer informações aos países sobre as pessoas nos países onde estão, que estão recebendo suborno, para que haja um escopo mais global e que seja impactante nos países que não fazem parte da OCDE. Estamos sempre buscando ter uma rede mais ampla, torná-la mais global, mais justa neste sentido, de ter um campo comum de participação, de aplicação da lei, o que é extremamente importante. Claro que não é algo que tenha um impacto à parte da economia, mas também os direitos humanos, a política, que estão todos interconectados. Principalmente, como você disse, a China é um grande player na América Latina, assim como na África. Eles estão também expandindo a influência para a África. Há uma força de trabalho grande tentando fazê-los se conectar e tentar garantir que não esteja apenas uma parte do mundo que faça esse esforço contra a corrupção. Muito obrigado, Daniele. Como houve um pequeno atraso, nós vamos cortar uma parte deste painel, infelizmente, mas antes eu quero dar a oportunidade para que hajam comentários finais e vou convidar uma pergunta rápida. Eu espero que você possa respondê-la brevemente, se eu posso pedi-las. Há um novo mandato que vai se iniciar agora, há alguns anos. Houve uma colaboração bastante profícua do setor privado, da sociedade civil, uma nova recomendação, como você disse, em 2021 para a convenção. Qual seria a sua prioridade no seu mandato nessa liderança desse grupo de trabalho? Bem, eu vou falar bem brevemente, realmente vou focar nas prioridades. Bem, algo que é extremamente importante é fazer com que os países se envolvam, engajados cada vez mais. Há muita crise que está ocorrendo não apenas na área do suborno. Às vezes esquecemos as crises, seja a Covid, guerras, para que nós foquemos nessa parte da corrupção. Por outro lado, também observamos, por exemplo, na Ucrânia, que é importante, apesar da guerra que ocorre lá, focar na corrupção para reconstruir o país posteriormente. Essas crises não devem deter a nossa atenção sobre o aspecto da corrupção. Estou dedicada para manter os países dentro, focado nessas questões, pois apesar de sermos Estados-membros, estamos discutindo com os governos para que fiquem abertos e que tenham uma relação frutífera com a sociedade civil, com os governos, pois não podemos fazer isso sem a participação de todos. Fazemos parte dessa sociedade com discurso que devem ser abertos da sociedade civil, das OSCs, algo que foi mencionado nas recomendações, mas é importante que nos próximos anos tenhamos um diálogo em um nível mais alto, mais profundo, respeitando os papéis de cada um desses participantes, os dos stakeholders, que esse diálogo é extremamente importante. Essas seriam as minhas duas prioridades para os anos vindouros. É música para os nossos ouvidos o que você está dizendo, contribuição da sociedade civil, como estamos fazendo como OCDE, como parte dessas prioridades
prioridades do seu novo mandato. Muito obrigado pela sua confiança e também pela sua participação, Daniele Goudrian, pela sua participação e contribuições. Eu vou convidar a senhora Délia para uma pergunta final, por favor, também acrescentando as suas últimas observações. A transparência internacional é muito importante pelo índice de corrupção, que tem um mapa onde se mostra anualmente, que é publicado, onde há na parte norte do globo, que está em amarelo, e a parte vermelha no sul, significando que temos uma percepção mais alta da corrupção no sul global, países em desenvolvimento, do que os países do norte, que estão reduzindo de forma significativa a corrupção nos seus territórios. No entanto, a Transparência Internacional também publica há mais de uma década, eu acho que há 2 décadas, as análises da aplicação da Convenção da OCDE. É quando o mapa muda de cor, onde nós observamos as dificuldades, as contradições dos países do norte que conseguem reduzir a corrupção nos seus territórios, mas ainda praticam suborno, corrupção, quando fazem negócios fora dos seus territórios. No último relatório que nós publicamos, convido todos e todas a lerem, no nível de aplicação da lei que fazem parte da Convenção. Délia, quais seriam as suas ideias sobre essa efetividade dessas legislações anticorrupção e as responsabilidades de cada nação em lutar contra a corrupção, não apenas localmente, mas lutar contra a corrupção? Bem, eu sou testemunha das prioridades que a Daniela acaba de mencionar. No primeiro momento, quando ela assumiu este mandato, nós tivemos um webinário global, falamos sobre isso. Obrigada, Daniele, pela sua abertura. Sobre o que você mencionou, Bruno, o nosso índice, que é bastante famoso, ele fala do setor do público e que explica, de certa forma, as várias cores, que há uma divisão clara entre os países do norte e o sul global, dos países ricos ou os países que estão em desenvolvimento, ou as nações que estão ainda em desenvolvimento. Há uma preocupação enorme para a transparência internacional, não apenas com relação à exportação da corrupção de uma certa forma, mas o que nós chamamos dos problemas que estão aí no topo do FCPA, o que nós observamos, onde há a questão de transparência, as responsabilidades que deveriam existir, mas ao mesmo tempo, estes são os lugares onde o dinheiro corrupto entra. O dinheiro que é perdido na corrupção na África, na América Latina e também na cidade de Londres, a indústria do luxo em Paris, na França, também em Nova York, ou outros mercados, por exemplo, na Suíça. A corrupção é um problema global. Cada país tem um papel a jogar. Quais são as características dessa década? Como que é as diferentes formas de corrupção que, de tempos em tempos, elas acabam virando fraudes, as grandes corrupções. Tem também os grandes atores nessa última década, a questão que eu chamo da década dessa transparência que ocorre. Também o som está um pouco baixo. Loops Light, também a questão do que aconteceu no Panamá, também o suborno em Uganda e o que aconteceu em 2021 também. Há a questão da divulgação dessas leis, a revelação, porque há certas organizações internacionais, os jornalistas investigativos, mas também há uma exposição muito grande dos problemas, dos dinheiros que são perdidos e dos problemas que acontecem. E aqueles países que são protegidos em algumas partes do mundo por causa do Estado de Direito, em certos estados, em certas nações que preventem isso.
Também a questão das pessoas que podem perder as suas propriedades. Essa situação que acontecem e que, de certa forma, acionaram esses grandes problemas, principalmente nas jurisdições que acontecem devido à transparência internacional, que agora tem uma forma cada vez mais forte. E também os pontos de atenção para que nós possamos ver o que está acontecendo com as instituições financeiras que dificultam, que têm sido os principais atores em termos de formas de corrupção cada vez mais sofisticadas. A outra questão que tem a ver, que foi acionado pela pandemia, que durante a pandemia a corrupção cada vez menor, em questões menores que cresceram. E também houve mais interesse público, a dificuldade de integridade das pessoas que tomam decisões. Temos, por exemplo, a questão das vacinas, questões que aconteceram em várias partes do mundo, também o que acontece em vários países, também os funcionários públicos, a questão da quarentena, que tiveram que aplicar as mesmas leis para ele e para as famílias, e o suborno local, que os contratos que foram feitos, que aumentaram muito durante a pandemia e o ano posterior à pandemia. A terceira questão que nós observamos que vão ocorrer na próxima década, que a Daniela estava se referindo, é a corrupção geopolítica. A corrupção geopolítica é o uso da corrupção, de suas ferramentas, estratégias, por pessoas poderosas, ou cleptocratas. Ela diz que é cleptocracia que ocorre atualmente, que é utilizar o poder dos países a fim de criar uma negociação corrupta com os países onde eles estão colocando sua influência. Isso acontece como um dos principais desafios que nos deparamos atualmente. Também um aspecto positivo, escândalos com a corrupção que mata as pessoas. Por exemplo, o que pode acontecer em Bangladesh, incêndios nas fábricas. Também o que aconteceu as explosões em Beirute, que de certa forma traz mais conscientização sobre a luta contra a corrupção e também a guerra que nós do que está acontecendo na Ucrânia. Estamos trabalhando com eles, com a anticorrupção, apesar da situação que eles vivenciam, e trabalhando para que no futuro a reconstrução seja feita com programas de integridade na Ucrânia. Para o futuro, nós temos que proteger, defender o espaço público e também defender a democracia, ou as democracias, e novas possibilidades, regras para implementação e criar um impacto nas sociedades, porque a anticorrupção, ela luta por direitos para uma vida melhor, condições para as pessoas e também para a integração cultural. Eu creio que este é o programa importante para nós. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado por essa conclusão tão inspiradora. Isso nos dá força, nos encoraja para que continuemos fazendo o nosso trabalho. E como nós dissemos tantas vezes, é uma luta por direitos, e a luta por direitos só pode prosperar num ambiente democrático, na democracia. Então, agora eu quero terminar com os comentários finais da Luísa. Por favor, gostaria de pedi-la de fazer o mais rápido possível, mas use o tempo necessário para responder a minha pergunta, que talvez seja difícil de responder. Luísa, a nova recomendação da OCDE inclui um novo conceito com 3 critérios, ou como as sanções devem ser impostas aos países. Efetiva,
proporcional e dissuasivo. Mas agora a recomendação diz que tem que ser transparente. Então, isso é o meu gancho para uma pergunta a você, para que você como candidata a Procuradora-Geral da República, quais são as medidas necessárias para equilibrar a autonomia, que é tão importante para a Procuradoria, mas também responsabilidade, a necessidade de mais responsabilidade quanto aos atos da Procuradoria. Então, como podemos equilibrar os dois, pensando em termos de transparência e outras medidas? E você acredita também que já chegou o tempo que temos mais uma mulher liderando a Procuradoria? Precisamos mais mulheres na luta contra a corrupção no mundo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Bruna. Bom, essa questão, né, eu acredito que sim. Vamos ver o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele exercer a prerrogativa constitucional que ele tem de apontar o Procurador-Geral ou a Procuradora-Geral, e ouvindo aí a nossa instituição e outras pessoas que ele julga necessário. Mas voltando aqui para a questão da transparência, eu acho que logo no início da minha fala sobre a questão dos acordos de leniência, é importante dizer que a nossa área aí, que nós conhecemos como Quinta Câmara, que é a Câmara que trata da fiscalização dos atos administrativos que podem corresponder a crimes ou improbidade, que é uma parte da responsabilidade civil, tem um painel dos acordos de leniência, os valores que foram arrecadados, como estão sendo feitos. Eu acho que o diálogo com a CGU, que é o órgão estou falando no âmbito federal, obviamente, que com a Controladoria-Geral da União também é muito importante, o próprio diálogo com o TCU sobre como são as regras dos acordos de leniência do Ministério Público Federal e como esses valores são depositados e a que se destinam. Esse é um compromisso da transparência, tem que ser um compromisso de todo o Ministério Público, em todas as suas ações. O Ministério Público Federal, por exemplo, tem um portal de valores que recebemos, valores de ações que fazemos, quais são as nossas atuações, e existe também o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão de fiscalização do MP brasileiro, como existe o órgão de fiscalização da CGU. Mas eu queria trazer aqui um pouco, fazer um pouco de um apanhado geral das conversas, a importância, por exemplo, da sociedade civil e das próprias empresas e dos seus corpos de funcionários. E aqui vou falar um pouco de como a lei mudou, no meu ponto de vista, a atuação de uma parte da advocacia que hoje se dedica às áreas de compliance das empresas. Eu acho isso importante, porque passou-se a ter uma atuação da advocacia que não é mais uma atuação... aliás, a advocacia nunca foi somente adversarial. Também, muitas vezes, foi também corporativa, no sentido de mostrar os melhores caminhos para os dirigentes das empresas. Mas eu acho que esse setor de compliance desenvolveu muito. Hoje nós temos vários setores dentro de grandes empresas, e essas empresas, inclusive, exercem um papel, através dos advogados, representando o Ministério Público Estadual ou Federal, quando há algum erro cometido dentro da empresa, e isso é comum, por exemplo, em alguns estelionatos, em alguns servidores, funcionários, e estou falando até de corrupção privada, porque isso é importante também, não existe só corrupção pública, né? Existe corrupção privada, e às vezes a corrupção privada leva a corrupção pública, como já se disse, não é só o serviço que é oferecido, é aquele que vai lá e tenta também o serviço. Então, na área da advocacia, mudou muito, os setores de compliance, eles estão ligados hoje a várias visões, a não atuar de atuar conforme a lei, mas de atuar também conforme o que é melhor para os consumidores dos serviços que aquela empresa produz, e também de acordo com as normas globais que vão permitir
que esses serviços ou esses produtos sejam vendidos em mercados internacionais que têm regras muito específicas dos fornecedores. E isso leva a uma responsabilidade também do ciclo de quem fornece determinados serviços, insumos para determinadas empresas que produzem aí, fazem um produto final. E eu gostei também de uma fala logo no início, na abertura, que da importância do combate à corrupção dentro da democracia e da política democrática. Eu acho que é muito importante isso. O Brasil viveu isso, né, recentemente, e eu acho que a gente tem que valorizar muito a democracia. Não vai existir combate à corrupção sem democracia, porque os regimes autocráticos, os regimes ditatoriais, eles vão sempre privilegiar determinados setores da sociedade. E isso é o contrário da transparência, é o contrário do combate à corrupção, é o contrário da afirmação do combate à corrupção com a participação da sociedade civil, é o contrário da afirmação de políticas públicas universais. Então, a democracia é essencial para tudo que nós estamos falando aqui. Se alguém tinha dúvida, eu acho que hoje, ao menos no Brasil, não tem dúvida. Sobre a questão, não vou deixar de passar aqui a década dos papers, né? Os papers, eles demonstram a importância de acordos de cooperação internacional, para a gente poder transformar, que eu digo, os órgãos de controle e fiscalização e de repressão, de transformar aquilo que é trazido à tona, muitas vezes, pela sociedade civil, pelo jornalismo investigativo, em provas em processo penal. Com qual objetivo? Principalmente de fazer uma recuperação de ativos. Porque o objetivo de de muitas dessas ações penais tem que ser a recuperação dos bens e valores que foram desviados. E muitas vezes esses bens e valores não estarão no país onde se deu a corrupção ou daquele ator que participou da corrupção, e sim em outro país, justamente por conta da evasão de divisas e da lavagem de dinheiro. Então a cooperação internacional aí é essencial, senão eu não consigo transformar aquilo que o jornalismo investigativo descobriu em prova para eventualmente uma ação penal, em prova para que eu possa fazer a recuperação dos valores e ativos desviados. Então, é isso que eu tinha para falar nessa manhã. Muito obrigada pelo convite, pela debate aqui, com troca de ideias com a Adélia, com a Daniela e com o Bruno. Obrigada. Muito obrigado às nossas panelistas. Thank you very much, Adélia, Daniele and Luisa, for your excellent contribution. Muito obrigado pelas suas ótimas contribuições em paralelo à nossa perspectiva local no 10º aniversário da Lei Brasileira de Anticorrupção. Muito obrigado à audiência. Eu peço mais uma vez desculpas por esse pequeno atraso, mas agora vamos compensar no coffee break, que eu gostaria de convidá-los, e voltamos às 11. E gostaria de agradecer ao Consulado-Geral pela sua contribuição ao nosso coffee break. Nos vemos aqui novamente às 11. O coffee break é um oferecimento do Consulado-Geral da Noruega e tentamos ser pontuais agora para reduzir o atraso no programa. Muito obrigado outra vez.